professor Chassoi não precisa, assim, de apresentações, né? Já é conhecido, é pioneiro na área de educação química no Brasil, e, assim, não é só da química, né? Porque a obra dele abraça aí as ciências todas, enfim, né? A gente tem aluno de física, de biologia, da matemática, é uma obra muito vasta, é professor há mais de 60 anos, enfim, é uma alegria sempre poder contar com ele aqui, com a gente. Bom, começa com a abertura do card que vocês distribuíram. Estão ali os logos da Universidade Federal de São Paulo, da Unifespa, que é a universidade. A sigla é muito parecida, da Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará, e também o logo da REAMEC, que é das coisas mais fantásticas em termos de educação que nós estamos fazendo no Brasil, é a REAMEC. Muito bem, era isso então. Pode passar. A guisa de um prelúdio. E vocês até poderão achar que o Tiago botou o slide errado. Não, ele está absolutamente certo. Ali tem uma pauta musical, não sei se conseguem ler, é do século XIII. E o autor é muito conhecido. A canção é Laudato Si ao meu Senhor e Laudato Si ao meu Senhor. Isso não está nem em latim, nem em italiano, não existia ainda Itália, portanto não teria italiano. Poderia ser em latim, mas isso aí está em Úmbrio, que é da região da Umbria, onde viveu o autor dessa fala, que é dessa canção, que nada mais nada menos que São Francisco de Assis, um santo muito importante da Igreja Católica Romana. 4 de outubro é sua festa e é o santo protetor dos animais e outras coisas mais, não vou falar. Então, essa canção de São Francisco de Assis. E por que eu trago esse prelúdio? Pode passar. No dia 18 de junho de 2015, portanto, já há quase 7 anos, sem que a maioria, muitos de nós sequer se dessemos percebido, houve como que um terremoto em uma casa dita comum. E o nome desse terremoto é Laudato Si, e Laudato Si é a carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. A nossa casa comum é o planeta Terra. Bom, eu queria fazer uma observação muito importante aqui. Eu sei que eu estou numa universidade pública, portanto laica, e jamais eu faria proselitismo religioso. E eu não estou trazendo o Papa como um dos chefes de uma das igrejas mais importantes, mas eu estou trazendo talvez um dos poucos líderes importantes nesse começo de século XXI que temos alguma coisa para ouvir do que ele diz. Ele já tem, depois dessa encíclica, uma outra, que são todos irmãos, e essa aqui é talvez um dos melhores textos acerca do cuidado da casa comum. Pode passar. Eu vou trazer 3 depoimentos. Um deles, o primeiro, é de Edgar Morin. Todos vocês conhecem Edgar Morin. No ano passado, em 6 de junho, completou 100 anos de vida, fez 100 anos, vai fazer 101 esse ano. Fez uma fala no dia do seu aniversário, parecia um jovem que estava falando de coisas muito, muito importantes. O Edgar Morin diz: a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Queria dizer-lhes que o Edgar Morin não é cristão, ele é sua fé, pelo menos inicial, ele é de fé judaica e, portanto, o nome dele, a ideia dele é muito importante também por isso. O segundo depoimento pode passar.
é do Ban Ki-moon, que então, quando lançada a encíclica, era secretário-geral da ONU. Hoje não é mais. E ele disse, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Essa ideia talvez a que mais tem me batido. O que é uma questão moral? O que é uma questão que é de todos? O que é uma questão que eu não excluo, ao contrário, só quero incluir? Então, com a encíclica do Papa, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Um terceiro e último depoimento, podia trazer 300 depoimentos, é de uma brasileira, Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Ela diz: a encíclica do Papa vai direto a um ponto ao criticar com detalhamento e de maneira contundente o nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com termo, com um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, não só dos católicos, nas questões ambientais e por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Eu acho que esse é um excelente depoimento. Agora, por que eu estou trazendo isso aqui? Pode passar. Eu estou trazendo isso aqui como um prelúdio dessa fala e também vou voltar no fim dela, no pós-fácil, para que nós tenhamos um antídoto às políticas ambientais do atual governo. A Amazônia, o extrativismo e o desmatamento, as reservas indígenas, o problema dos agrotóxicos, que a ministra da Agricultura liberta a rodo coisas que não são usadas em seus países. Mas eu acho que a reserva o extrativismo na Amazônia é coisa muito fantástica. Eu não sei se eu cheguei a referir para você, eu sou professor em Marabá. Em 2019, eu fui 11 vezes Porto Alegre, Marabá, Porto Alegre. Depois, em 2020, eu não fui mais nenhuma vez e não fui mais até agora, mas eu continuo com orientandos, continuo dando aula lá e continuo trabalhando. Mas eu queria contar-lhes só um episódio. Tem várias tardes que eu vi 2, 3 trens, cada um com 200 vagões de minério de ouro também, não só minério de ferro, tem ali tungstênio, tem outras coisas preciosas. Isso é levado das reservas indígenas a pertíssimo de Marabá e vai de trem até o Maranhão, no porto de Iguaçu, no Maranhão, e de lá esses vagões são levados para os navios, e esses navios vão principalmente para a China e outras coisas. Fiquem pensando na seguinte situação: se vocês têm um jardim na sua casa, e se cada dia tirassem um baldezinho de terra, cada dia isso, logo isso estaria. Agora vocês pensem nessa quantidade de minério que sai. Eu repito, 200 vagões num trem, 3, 4 trens às vezes numa casa. Quanto isso vai embora? E aí depois a Vale paga para os indígenas alguma situação,
e eles até vão comprar coisas que não precisam. É muito desagradável. Eu já fui em várias aldeias. A quantidade de embalagens de comidas dos brancos que eles comem, não sabem nem o que fazer. Mas aí a Vale dá um dinheiro. É mais ou menos como as indulgências da Igreja Católica Romana. Tu pecas, aí tu pagas alguma coisa em dinheiro, ou sei lá como, e aí tu está absolvido. A Vale faz isso. Ela paga para os indígenas, eles são contentes com a Vale. Que bom que ela paga isso para nós. Isso é muito doloroso. Então eu tenho usado esse texto do Papa, da Laudato Si, como prefácio, como prelúdio e também como pós-fácio em todas as falas que eu estou fazendo, para mostrar o que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Volto a falar na encíclica daqui mais um pouco. Pode passar? Eu vou então falar agora um pouco sobre alfabetização científica e usar a alfabetização científica como um mentefato cultural para construir a sobrevivência em tempos pandêmicos. Eu acho que nós estamos garantindo um pouco da nossa sobrevivência quando vemos a o não uso de uma questão de alfabetização cultural e enxergamos coisas dolorosas. É muito interessante. Eu poderia dar um exemplo de muitas coisas, como aquele pastor que diz que na boca do fiel, de quem ele escarra dentro da boca, ele está preservado do vírus. Quer dizer, a gente não pode acreditar que isso ainda aconteça no século XXI. Quer dizer, a negação da ciência é alguma coisa dolorosa. Essa mesma negação que a ciência fez com Galileu Galilei, agora nós estamos 5 séculos depois, quase, mostrando uma outra situação de negação da ciência. Pode passar. Eu queria fazer uma recordação histórica, porque nós há pouco estamos falando de quanto era os nossos tempos de coisa. Vocês se dão conta que na segunda quinzena de março de 2020, vai fazer agora 2 anos, houve um fenômeno nacional, sem precisar gastar nada em educação, eis que de repente alunos, pais, avós, irmãos mais velhos, empregadas domésticas, professores, todos brasileiros e brasileiras foram declarados como detentores de expertise em ensino à distância. Eu não sei quanto vocês acompanharam, mas teve situações caóticas, que na casa ninguém sabia fazer um problema, nem o pai, nem a mãe, nem a empregada, nem as crianças que estudavam na escola. E eles tinham que resolver um problema. Poderia contar-lhes, inclusive, o problema. Quer dizer, essas coisas foram difíceis. E aí acontece a coisa que mais nós deveríamos nos preocupar de consequência. Quanto o fosso de pobres e ricos ficou fantasticamente aumentado. Nós vimos pessoas que foram, quando começou isso, vão lá numa loja, compram 2 ou 3 notebooks, compram 2 ou 3 escrivaninhas e fazem os melhores gabinetes dentro de casa. É possível. Eles têm todo esse esforço. E o outro lado, nós esquecemos que 1/3 das casas
brasileiras não têm internet. E não tendo internet em um terço das casas, vejo que não se podia fazer essa educação tão sonhada. E mais uma vez eu volto para a Amazônia. Ah, mas então a gente não tem internet, a gente leva apostilas para as crianças responderem. Só que levar as apostilas para algumas crianças, às vezes são 3, 4 horas de barco para levar isso e buscar. Qual foram os pais que foram buscar? Não foram buscar. E aí o que nós temos? Principalmente os então alunos do primeiro ano e do segundo ano, que foram promovidos, todos eles foram passados por terceiro ano e não sabem escrever, não sabem ler, não sabem contar, não têm uma alfabetização em nada, quer dizer, nem alfabetização na língua materna. Essa situação foi não, é fantástica. É claro que nós sabemos a quantidade de alunos que deixaram de vir nas outras férias. Eu comentei o primeiro e o segundo ano porque esse foi talvez os mais dolorosos. E quantos destes não vão voltar agora para o terceiro ano? Até porque eles não têm nem condições de fazer o terceiro ano. Então essa é uma coisa muito significativa. Pode passar. Aí é muito interessante que antes, principalmente para os ricos, tablet e smartphone eram tidos como uns vilões, porque distraíam os estudantes. Eles não, ao invés de livros e apostilhas, eles estavam usando smartphone para jogar e brincar. E aí é muito interessante. E os vilões agora eram heróis. E não faltou quem se rejubilasse e disse: agora a educação brasileira migrou do medievo ao século XXI. Temos educação à distância. A sigla EAD é como um messiânico nome quase salvífico. Parece que tudo vai ser salvo sobre isso. Pode passar? As discussões se estenderam e foram esquecidas, como eu já disse, que um terço de lares brasileiros não tem internet. E há aqueles que têm internet, mas não têm um notebook ou talvez um smartphone. Não é raro que um smartphone é, às vezes, usado como único hardware familiar e é usado, inclusive, de maneira comunitária. Agora tu pode usar, agora eu posso usar. E vejo que sem esse novo, esse novo artefato cultural, nós quase que não fazemos nada. Pode passar. Em algumas situações, a cozinha e a lavanderia é um gabinete para realizar as lições remotas. A imagem que eu vou trazer pode-se fazer como ela existe em muitas casas brasileiras e essa ideia de ficar em casa, muito importante, e de lavar as mãos, muitas vezes é impossível. Nem de ficar em casa, nem de ficar distanciado um do outro. Olhem um exemplo. Pode passar. Essa é uma situação. Tem uma mãe amamentando um filho, tem um outro não sei fazendo o quê, tem um lá que parece que está com interno. Essa é a situação. Pode passar.
E aí, entrando um pouco mais na alfabetização científica, se uma das dimensões da ciência é ser uma linguagem, eu estou trazendo que a ciência é uma linguagem, a ciência é um construto humano e a ciência tem uma serventia. Mas se uma das dimensões é a linguagem, nós podemos afirmar que a alfabetização científica, na acepção de ler o mundo por meio da linguagem da ciência, é talvez uma assemblagem de diferentes alfabetizações. Eu estou trazendo aí uma palavra nova que, nesse contexto, é uma novidade, que é a palavra assemblagem. Vocês, quando veem, por exemplo, um vinho, o vinho pode ter diferentes variedades. Então, nós temos, por exemplo, Taná, Malbec, Pinot Noir. Nem sempre ele pode, se tem vinho que chega aqui. Bom, isso aqui é uma safra de Malbec, uma safra de Malbec, outra safra de Pinot Noir, etc. Mas às vezes faltam vinhos por uma quantidade inteira e se mistura diferentes cepas. Essas diferentes cepas, então, formam uma assemblagem. E aqui eu quero trazer, e nós vamos falar numa assemblagem de diferentes alfabetizações. Não é apenas alfabetização científica, é muito mais, é muito diferente. Vamos tentar. Pode passar. Eu tenho aqui algumas alfabetizações. Eu poderia falar em múltiplas alfabetizações, além do usual letramento materno, no chamado idioma de berço. Tem, por exemplo, alfabetização científica, alfabetização matemática, alfabetização geográfica, alfabetização digital, alfabetização em inteligência artificial, alfabetização musical, alfabetização astronômica, alfabetização geológica e muitas outras alfabetizações. A grande pergunta é a seguinte: há, dentre todas essas alfabetizações que eu coloquei aí, e de muitas outras que poderiam ser colocadas, há o que nós estamos chamando de uma alfabetização que é pré-requisito das demais. Se eu dissesse para vocês que só uma resolve o problema, qual seria aquela que é pré-requisito de todos? Vamos ver. Pode passar. Vamos olhar 3 tipos de de situações de alfabetização. O primeiro, nós temos os nativos digitais. Os nativos digitais são todos aqueles que nasceram no século XXI. Então, nem eu, nem o Nélio, nem o Tiago, e eu não vou dizer algumas mulheres, porque poderiam achar que eu estou. Eu acho que a Thaís também não é desse time. Quer dizer, quem são os nativos digitais? Os que nasceram no século XXI. E qual é a característica? Eles muitas vezes nem sequer precisam usar papel. Talvez nunca tem alguém deles que nunca escreveu com papel. Tem alunos que nós vemos às vezes crianças de 3 ou 4 anos que sabem chegar lá até achar a senha e botar, escolher para ver a galinha pintadinha, sei lá eu o quê. Quer dizer, então, eles se comunicam por emojis.
Quer dizer, eles não precisam escrever, basta botar um emoji. Aliás, se vocês olharem as linguagens dos egípcios, ou mesmo outras linguagens, são bem parecidas com os nossos emojis. Então ele mandou lá um coraçãozinho chorando, manda lá uma flor, manda isso, e eles não precisam escrever mais em língua materna. Isso. Então esses são os nativos digitais. Tem um outro grupo que muitos de nós pertencem, eu e muitos de vocês, que são os migrantes digitais. Os migrantes digitais são aqueles que nasceram no século XX, todos nós que nascemos no século XX, temos que fazer um esforço muito grande para aprender aquilo com os nativos. E esse esforço muito grande é realmente em muitas situações difíceis, porque todos nós temos situações diferentes no uso de nossos instrumentos. Eu vou contar-lhes e vocês talvez vão se surpreender e talvez vocês vão botar no diário de hoje de noite que vocês tiveram alguém da era paleolítica, da Idade da Pedra. Sabe qual foi o meu primeiro, onde eu escrevi? Numa lâmina de ardósia, que a gente escrevia com um estilete de ardósia. Ela era enquadrada em uma madeira e ela ficava mais ou menos do tamanho de um tablet de hoje. De um lado tinha linhas duplas, do outro lado tinha linhas quadrículas para matemática, para escrever números. Então, essa era a característica. Depois, eu não sei quantos, aqui acredito que só eu seja da Idade da Pedra, mas depois nós tivemos coisas pena 12, nós tínhamos, bom, lápis e papel, ou para escrever a tinta, tínhamos que ter uma caneta onde nós molhávamos numa tinta e escrevíamos. Bom, depois teve as canetas automáticas. As canetas automáticas tinham um dispositivo que a gente enchia de tinta e depois ia escrevendo. Isso era uma maravilha. Tinham verdadeiros objetos de luxo, canetas muito fantásticas. Uma outra grande revolução que houve foi uma coisa que eu me lembro que eu ganhei em 1954. Eu tenho muito presente essa data, uma caneta esferográfica. Grande característica da caneta esferográfica, escrever a seco. E ali tinha uma tinta, aliás, não tem, porque as canetas esferográficas ainda são assim. Tinha uma situação em que uma esfera deixava passar uma tinta semissólida e ela escrevia, ela escreve. Então, isso é quanto tinteiro foi deixado de virar, quanta roupa foi manchada com tinta de escrever e outras coisas mais. Lembrem quanto foi significativa a história da caneta esferográfica. Bom, depois da caneta esferográfica, nós conhecemos, antes já da caneta esferográfica, as máquinas de escrever. As máquinas de escrever é uma coisa fantástica. E depois passamos a usar o computador com os diferentes situações. E eu acho que faz uns 25 anos, eu escrevi um texto celebrando os meus 50 anos de Homo Scribens, o Homo Escritor. Quer dizer, tudo que eu aprendi a escrever, todos os diferentes artefatos culturais para escrever. Então, hoje, alguns de nós estão lembrando dos primeiros computadores. Os computadores lembram
as impressoras, aquele guincho que dava as impressões, e a situação que nós temos agora, e muitos de nós, mesmo migrantes digitais, muito pouco escrevemos ainda em suporte papel com caneta. Eu tenho diário que eu escrevo todos os dias, e é talvez dos poucos lugares, dos poucos momentos que eu escrevo com caneta. No mais, eu e vocês, todo mundo somos migrantes digitais. Tem um terceiro grupo, que são os alienígenas digitais. É um grupo muito numeroso e a maior parte daqueles que não usam os recursos do mundo digital são cada vez mais marginalizados. E aí, nesse grupo de alienígenas digitais, tem dois subgrupos. Tem um grupo daqueles que se negam a aprender. Se negam. Eu não quero aprender isso. Eu me lembro que eu tinha colegas, quando tu falava em correio eletrônico, eu não quero ter porque isso não quero. E tem gente que não quer. Hoje, nós quase que não precisamos escrever. Agora tem um grupo que, e desse grupo, o segundo grupo, o primeiro é os que negam a aprender, o segundo os que não têm condições de pertencer a migrantes digitais, conseguem e ficam alienígenas. O pessoal se dê conta que se nós não tivermos um smartphone, nós estamos completamente como alienígenas. É impressionante o quanto esse artefato, caríssimo, inclusive, e que não pode ser usado, que deixa um grande número de alienígenas digitais. Isso é uma coisa muito significativa. Então, agora, eu acho que eu já posso responder qual é, de todas as alfabetizações, aquela que é pré-requisito de todas as outras. Vamos ver. Pode passar. Eu já disse que a migração foi e é muito ampla. Há aqueles que são quase do Paleolítico, pois foram alfabetizados já com uma pedra, um estilete. Agora, os alienígenas digitais são incapazes de usar os meios mais comuns, por exemplo, de transporte urbano, de comprar remédio numa farmácia, de ouvir, ver jornal, de ouvir música. Tem uma coisa que é um dos ícones do mundo digital, o aplicativo. Vejam quantas vezes por dia você ouve essa informação. Baixe o nosso aplicativo. Use o nosso aplicativo. Quer dizer, esse aplicativo é um dos ícones do mundo digital. E esse aplicativo, eu não sei quantos vocês têm. Alguém me disse, eu tenho mais de 10. Eu digo, capaz de ter mais de 100, de tantos aplicativos que tem aqui. E vejam que eu não posso ligar um jornal se eu não tiver um aplicativo. Esse é um aplicativo. Eu não posso fazer uma reserva. Não sei que horas vai passar o trem na frente da minha casa, que horas vai passar o ônibus. Quer dizer, eu tenho que operar. Então vocês enxergam o quanto a não existência de aplicativos faz as pessoas cada vez mais
alienígenas digitais. Ali, pode passar. Hoje, ninguém discorda de campanhas de alfabetização em língua materna. A gente ouve. Esses dias, quando foi a comemoração dos 100 anos de nascimento do Paulo Freire, o que se falou da importância que ele fez da alfabetização? Qual era a alfabetização que ele fez? A alfabetização em língua materna. Hoje não é mais a nossa primeira necessidade ser alfabetizado em língua materna. Se eu for alfabetizado no mundo digital, eu tenho chances de fazer leituras que são muito mais importantes, significativas, do que uma simples alfabetização em língua materna. Pode passar. Ainda só um pouquinho. Volta uma só, Tiago. Quando alguém migra para um país que tem um idioma diferente, o que ele busca aprender primeiro? A linguagem. Nós hoje vivemos num mundo que tem uma linguagem diferente, a linguagem digital. Vocês vão dizer que essa linguagem é artificial. Sim, já houve outras linguagens artificiais. Quem lembra do Orwell em 1954, 1984, se lembra da nova língua, a língua nova. Hoje nós temos uma língua nova. Eu não sei se, eu acho que não teve muito sucesso o Zamenhof com o Esperanto, mas era uma língua nova. Ninguém falava essa língua. E ela foi aprendida por muitas pessoas que se comunicavam com outras pessoas por Esperanto. Agora nós temos uma necessidade de uma nova língua, de uma alfabetização digital. Então, aquela pergunta que eu fiz, qual é o pré-requisito de todas as alfabetizações? Pode passar. O pré-requisito de todas essas e de muitas outras é a alfabetização digital. E essa alfabetização digital passa a ser uma oportunidade de nós trazermos daqueles alienígenas digitais, principalmente do segundo grupo, aqueles que não têm relações, não têm condições econômicas, como é que eles podem aprender? Eles precisam aprender, não é? Eu não preciso do smartphone para fazer o sudoku ou para fazer palavras cruzadas, eu preciso para coisas da minha vida cotidiana, na minha vida cotidiana. Eu não preciso para ler jornal, preciso para pegar um ônibus, preciso para pegar tudo, eu tenho essa nova língua. Pode passar. Talvez aqui se possa falar em múltiplas alfabetizações para termos uma alfabetização científica. E essa alfabetização científica é pré-requisitada pela alfabetização digital. E agora eu queria comentar sobre essas muitas alfabetizações que eu falei e como elas são pré-requisitadas. Alguém vai dizer, mas então eu vou ter que aprender coisas de física, coisas de química, coisas de biologia, coisas de... Sim. E como é que eu vou aprender? Usando uma expressão contrária àquela que muitos de nós ouvimos na nossa infância. Eu ouvi e provavelmente muitos de vocês ouviram. Não seja curioso. Não mexe aí. Não estude.
Isso aí não é para ti, né? Isso não é para as crianças. Não seja. Hoje eu digo, sejamos curiosos. E sejamos curiosos no sentido de poder responder todas essas situações. Por exemplo, eu tenho uma facilidade hoje para responder a todas essas questões, porque existe o professor Google, o pastor Google, o padre Google, o engenheiro Google, o arquiteto Google, o advogado Google. Qualquer um deles estão a todo momento me trazendo essa situação. E aí nós vamos passar a entender esse mundo uma coisa cada vez mais indígena, cada vez menos, cada vez vendo um conjunto. Talvez uma das coisas que a gente, alfabetização em inteligência artificial. As pessoas, todos nós nos surpreendemos. Como é que ele sabe que eu queria comprar esse livro? Ou como é que ele sabe que eu queria... Quer dizer, como é que nós vamos construindo uma inteligência artificial? Hoje eu sei que eles gostam disso, eu gosto daquilo, e vai aparecer tudo isso para facilitar a minha alfabetização comum. Isso é muito significativo, essa construção da inteligência artificial. E é tão simples, cada vez que nós nos surpreendemos, como é que o cara sabia? E ele sabe, a inteligência artificial sabe. E perguntar como é que essas coisas acontecem. Pode passar. E é claro que a alfabetização científica é um antídoto a esse pensamento mágico, marcado por doses de acientificismo, a negação da ciência. A alfabetização científica é talvez uma excelente solução para nós sermos, não nos deixarmos levar pelo pensamento mágico. Não estou dizendo que ele não deve existir. Claro que ele existe, os sonhos e coisa, mas uma coisa é aquilo que nós construímos, situação mágica, outra coisa pode passar. Para ensejarmos a alfabetização científica, que é um direito humano para formarmos cidadãs e cidadãos envolvidos com a construção de um pensamento crítico. Esta é, talvez, a melhor razão para que nós vamos nos envolver ensinando essas diferentes alfabetizações, para cada vez mais termos envolvidos na construção do pensamento crítico e olhar como nós muitas vezes temos facilidade para responder algumas questões e temos um lugar onde nós vamos procurar resposta para nossas coisas. E aí eu não tenho dificuldade em dizer que a Wikipédia é talvez o melhor exemplo de nós fazermos cada vez mais pessoas alfabetizadas e não alienígenas digitais. Aqueles de nós que se lembram o que custou, quanto é que custava ter uma biblioteca, uma enciclopédia em casa, ou até íamos fazer os temas na casa dos outros colegas que tinham uma enciclopédia. Hoje nós temos na Wikipédia o melhor exemplo de fazer
uma democratização do conhecimento para formar um pensamento. Pode passar. E eu volto como pós-fácil a ideia do cuidado à nossa casa comum e como a Laudato Si é muito significativo o antídoto às políticas bolsonaristas em defesa do planeta. Pode passar. Então, nós voltamos a lembrar da Laudato Si e do documento. Pode passar. Eu trouxe aqui apenas o sumário de um capítulo, podia trazer, são 8, 9 capítulos, podia trazer os outros, mas só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, uma ecologia integral, a ecologia ambiental, econômica e social. Ele tem um tópico nesse capítulo 4. Depois tem um outro, a ecologia cultural. Depois tem um outro, a ecologia da vida cotidiana. E a gente pode imaginar situações significativas. Os princípios do bem comum. E talvez uma coisa muito significativa é a justiça intergeneracional. Quer dizer, as diferentes gerações. Eu acho que nós acompanhamos uma das coisas mais fantásticas nos últimos dias aqui no Brasil, quando diferentes gerações foram receber a vacina. Uma das coisas mais emocionantes foi ver netos, filhos, crianças sendo vacinadas com 5, 6 anos. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica. Então, é a justiça entre as gerações. E assim que vocês podem ver, o texto é de uma lindeza toda importante. Pode passar. Aqui tem uma palavra nova. Vocês sempre aprenderam a palavra ecumenia. Lembra que tinha o que era um culto ecumênico? Era um culto onde tinha um padre, um pastor, um rabino. Era a mistura de várias religiões. Aqui a palavra não é mais ecumênico, é ecumenismo. Então, não preciso dizer, é a casa, quer dizer, o cuidado da casa comum. É um movimento de união de esforços em torno da defesa dessa casa comum, que extrapola os limites das religiões e tem o potencial de coligar religiosos, místicos, cientistas, ativistas, filósofos, ateus e outros grupos, todos juntos, fazendo aquilo que o Papa Francisco insiste tanto, cuidar da casa do planeta Terra. E não um planeta Terra sendo usado para demolição, mas um planeta Terra que é um dom que nós temos a cuidar. Pode passar. Só para fazer uma charge de final de fala, aqui tem o Papa dizendo para o seu assessor, quando for anunciado a escolha do meu sucessor, não vão mais precisar fumaça branca e fumaça preta, porque isso vai dar poluição. É só mandar um correio eletrônico. Aí eu digo que o chargista está desatualizado. Pode passar. O chargista devia dizer, pode passar.
acho que... Ah, está ali embaixo, desculpa. O chargista devia dizer, mandar um WhatsApp e não correio eletrônico. Hoje, quando tu fala para algumas pessoas de correio eletrônico, dizem, o que é isso? Agora, WhatsApp todo mundo conhece. Então, daí o exemplo. Pode passar. Um professor sempre passa o tema de casa. Então, eu dei uma aula e eu quero tema para casa. Olhar um pouquinho sobre si. É só botar no Google Laudato Si e vocês vão remeter direto à página do Vaticano. Lá tem dezenas de linguagens, mas tem em português, tem filme, tem documentos, tem a encíclica comentada, principalmente com notas de rodapé e outras coisas. Vale a pena conhecer. Lembro o que disse o Ban Ki-moon, vejam o que disse outros sobre a encíclica. Então, vamos aproveitar. Pode passar. Foi prometido e eu vou fazer rapidamente. Os meus livros que estão ainda em situação, alguns de vocês conhecem, Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação. Para mim, a coisa mais importante, esse livro é de 2000, chegou só agora a 8ª edição, e é impressionante o que antes da pandemia eu era um mascate levando livros e coisas. Vendi em cada viagem. Agora eu acho que eu não vendi 5 livros durante os últimos 2 anos. É muito impressionante. Mas também não estou fazendo propaganda dos livros. Mas a minha alegria nesse livro aqui particularmente, e de todas as edições, das 8 que tem, todas as edições, 10% de toda edição é do Departamento de Educação do MST, porque foi lá que eu aprendi a maioria das coisas que eu ensino. O segundo livro, pode passar, Ciência através dos Tempos. Eu botei aí a capa antiga e a capa nova. É um livro sobre a história da ciência. A frase de abertura desse livro já me incomodou muito, mas ela está lá na abertura. Admira, meu filho, a sabedoria divina que fez o rio passar perto das grandes cidades. Então, essa é um livro de história da ciência desde 1994. Pode passar. Esse livro aí, Educação com Consciência, eu escrevi em 2002, quando eu fiz pós-doutorado na Universidade Complutense de Madrid. Tem um livro, por ter sido escrito na Espanha, tem um livro sobre bruxaria, porque os espanhóis, eles não acreditam, mas que elas existem. Tem um livro sobre a Inquisição, porque a Inquisição na Espanha foi 300 anos, foi a maior Inquisição de todas, maior de todas. Tem um capítulo sobre semente caipira e outras mais. Está ainda razoavelmente atualizado esse. O seguinte, é para quem é útil o ensino. Esse livro é a minha tese de doutorado. Eu quero dizer, eu não sei quantos de vocês sabem, eu fiz doutorado depois que já estava aposentado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quer dizer, então, às vezes eu olho, tenho apenas 6 doutores, tenho apenas 32 mestres, mas eu comecei muito depois. Eu já era aposentado. E aí, o livro desse, eu trago nesse livro uma frase que eu tirei, copiei
numa escola de acampamento do MST. A frase é verdadeira ainda hoje. Se a escola, se a escola que os ricos inventaram fosse boa de verdade, eles não davam dessa escola para a gente. Vale a pena pensar nisso. Pode passar o seguinte. Esse livro é o meu xodózinho. A Ciência Masculina é, sim, senhora. Já teve 9 edições. E é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas acham, pelo título, e pode ser que é um livro machista. Ao contrário, esse livro ajuda a nos entender por que nós somos diferentes. Eu examino o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão e digo que nós não somos assim por acaso. É um bom livro para dar de presente para machista. Pode passar. Das disciplinas à indisciplina, eu acho que o nome disto, eu cada vez mais estou discutindo ações indisciplinares e não disciplinares. Eu sou menos da. Pode passar. Aqui tem 2 livros que estão esgotados e se encontrarem num sebo vale a pena. O primeiro é 7 escritos sobre educação e ciência. Esse livro tem umas sacações muito, muito interessantes, só que não emplacou. Eu não sei se foi por causa da editora, por causa de mim, não saiu da primeira edição. E tem coisas que hoje ainda me encantam olhando esse livro. Se encontrar num sebo, vale a pena. Esse outro, Memórias de um Professor, eu escrevi cedo demais. Eu não devia ter escrito. Agora talvez eu tivesse sentido. Eu acho. Esse livro está esgotado. São 500 páginas. Uma página, um capítulo sobre cada um dos 50 anos de professor. Mas eu não sei se vai sair outro. Pode passar. Aqui tem um livro que não é de minha autoria. Esse livro é um Festschrift, e essa palavra é uma palavra de origem alemã, mas está dicionarizada na língua portuguesa. O que é um Festschrift? É um livro escrito por várias pessoas sobre, para homenagear um autor, ou uma pessoa que escreveu. Eu tive uma surpresa muito grande há um ano atrás, quando um grupo de quase 30 professores da Universidade, da Unipampa, Universidade do Pampa, no campus de Uruguaiana, escreveram um livro sobre os meus textos. Tem até textos que eu não me lembrava, coisas interessantes. E eles escreveram esse livro. Ali tem um endereço www.editorenergia.com.br. Lá podem olhar uma boa parte do livro livre. Se forem olhar, eu pediria a primeira coisa que lessem era o livro é o prefácio. É uma pessoa muito querida de muitos de nós, a professora Silvia Chaves, da Unidade Federal do Pará. Ela escreveu o prefácio do livro. E a Silvia tem talvez um dos melhores textos sobre o ensino de ciência. Ela escreve muito bem sobre o ensino de ciência. Escreveu esse parágrafo.
Então, esse livro não é de minha autoria, mas é sobre os meus textos. Pode passar. Ali tem www.professorchassot.pro.br. Ali vocês têm também um blog. Eu já tenho um blog há mais de 14 anos. Já foi diário. Eu não acredito que um dia eu tenha sido feito diário, porque hoje quase não consigo mentir por semana. Sai sempre às sextas-feiras. Hoje eu tive um problema técnico e o blog está menos formatado, mas dá para ler. Bom, tem ali os canais também. Tem uma livraria virtual, tem uma agenda e outras coisas. Bom, pode passar. Eu encerro com uma última pergunta. Claro que depois vocês podem perguntar, mas a minha última pergunta. Dentro das propostas trazidas, em que se parecem ser exigências? A primeira, ser curioso, ser curioso. Se eu tivesse que dar uma lembrança, eu diria ser curioso, ser curioso. Isso para mim hoje é fundamental. E como eu tenho o privilégio de estar aqui falando de alunos que estão formando na graduação para ser professor, sejam curiosos. A segunda coisa é assumir posturas indisciplinadas. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que aprender. O terceiro é ter a paz como propósito. Eu acho que aqui eu estou falando na paz individual, naquela que todas as noites olhamos o nosso dia e dizemos, valeu a pena. Na paz familiar, ou seja, com os amigos, com a família, com os colegas. E a paz ambiental. Eu acho que hoje nós temos que falar nessa paz. Por isso que é muito triste quando a gente ouve o presidente da República dizer agora os brasileiros não precisam ficar só com 6 armas, podem ter até 8. Isso é uma tristeza, é uma coisa horrível. É pátria armada e não pátria armada. E, por fim, cuidarmos da nossa casa comum. Como cada um e cada uma de nós vai fazer diferença enquanto pode passar. Mulheres e homens envolvidos neste encontro em tempos de esperança e de desesperança. Quais são os nossos propósitos para colaborar para a construção de um planeta Terra melhor e mais justo? Gente, se nós não fazermos isso, não vale a pena o que nós estamos fazendo. Muito obrigado. E quero aqui muito agradecer esse presentão que o senhor deu para a gente hoje à noite, que foi essa fala, né, tão elucidativa, muito tocante também, né, trazer um pouco da própria história. Eu adorei. Eu só tenho a agradecer, fiquei emocionada, Chassô, que como você concatenou essas ideias de uma maneira magistral, assim, sabe? Começando com a música, né? Escrita lá no século XIII, foi trazendo todas essas questões. Não tem como a gente não se emocionar, sabe? Não Obrigado, tem como Thaís. ficar na passividade diante da sua fala. Então, que honra poder estar aqui, que honra poder recebê-lo. Muito obrigada, muito obrigada.